os desafios do RH têm sim particularidades estaduais e locais, e a gente vai falar sobre esse assunto já já nesse episódio. Fica com a gente. Você está no Respostas Humanas, que é o podcast da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, um projeto pioneiro em parceria com a Abravende, diretamente aqui da Expo São Paulo, na realização do 49º CONAR. E eu estou aqui, Eli Soares, recebendo duas integrantes da ABRH com uns trabalhos dentro dos estados, presidentes de estados, mas antes de apresentá-las aí profissionalmente, a gente vai fazer uma audiodescrição aqui de como nós somos, para a gente também incluir as pessoas que estão nos acompanhando, mas que não podem nos ver. Eu vou começar e depois vocês aí podem se descrever também, tá bom? Então eu sou uma mulher de estatura média, perto aí dos 40 anos, eu tenho cabelos longos, enrolados, com luzes douradas, estou com os cabelos soltos, estou com um fone no ouvido à frente do microfone, assim como as minhas colegas também. Estou vestindo uma camisa polo azul escura com o logotipo da nossa empresa, que é a Abravende, que é um logotipo de pássaro que simboliza esse voo, essa liberdade. Nós estamos sentadas em cadeiras brancas, diante de uma mesa retangular branca também. Eu estou de frente à direita para com a Lúcia e à esquerda para com a Neide. Nós estamos numa sala também bastante grande, 5 metros por 4, mais ou menos, branca com alguns detalhes azuis, e que ela tem uma parte que tem um vidro, e por conta disso a gente pode ver tudo o que está acontecendo lá fora, com muitos visitantes, cerca de 35 mil pessoas passando aqui por esse CONAR, e tem mais 2 pessoas aqui com a gente também na sala, que é equipe técnica, que são Lucas e Cadu. Neide, gostaria de fazer a sua descrição para nós, por favor? Claro, primeiro, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer, estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu me chamo Neide, como você disse, sou uma mulher branca, de olhos castanhos, tenho o cabelo um pouco abaixo da altura do ombro, também castanho, 1,64 m, estou vestida com uma blusa preta por dentro, um terninho branco, tanto a calça quanto o terninho de cima, a parte de cima. E o meu cabelo é liso, que eu esqueci de falar. Muito bem, muito bem. E a Lúcia? Também é um prazer estar aqui, gostaria de me apresentar. Eu sou uma mulher 60 a mais e tenho os cabelos castanhos, volumosos, meia altura, olhos castanhos, pele branca, 1,58 m. E estou vestida com uma blusa de cetim, acho que é marrom pro bege, assim. E está usando óculos. E eu uso óculos, esqueço que uso óculos. Faz parte já do corpo? Já faz parte, é um óculos de aro marrom com rosa. Está combinando com a camisa, inclusive. Muito bem, fizemos audiodescrição. Agora eu quero fazer uma outra provocação para vocês. Quem são Lúcia e Neide como pessoa? Aquilo que não está no LinkedIn de vocês. Olha, eu sou uma profissional de recursos humanos muito engajada nas causas sociais, com muita disposição em transformar a minha cidade, o meu estado, através do mundo do trabalho, que é onde a gente pode atuar. Sou uma pessoa curiosa, interessada em vários temas, então esse ambiente de recursos humanos é um ambiente que permite que a gente se realize plenamente. Muito bem. E a Neide? Então vou contar um pouquinho do que não está no LinkedIn. A Neide é muito feliz, às vezes até um pouco bagunceira, assim, onde chega, faz muitas amizades, gosto muito de conversar. Então, às vezes, assim, tenho que, inclusive, tomar cuidado para não conversar mais do que deveria em determinados ambientes. Mas me considero, assim, uma pessoa de fácil relacionamento,
mãe de uma moça de 19 anos que me ensina também a cada dia, casada há 24 anos com o mesmo marido. Uau! Detalhe importante, tá vendo? E várias outras coisas, né, que aí sim estão no LinkedIn. Trabalho também nessa área de gestão de pessoas há mais de 20 anos e sou apaixonada pelo meu trabalho. E assim que a Neide entrou aqui no nosso estúdio, obviamente eu acabei fazendo uma brincadeira que ela falou que é bastante comum, então eu acho que é legal a gente partilhar. O nome dela é Neide Cristo. Ela é de Vitória, no Espírito Santo. Amém. Amém. E a gente achou que essa mulher é muitíssimo abençoada. Tá vendo? Não dá pra dar errado, não é? Não tem como dar errado. Vai ser abençoado e divertido. Trazendo então já para a realidade de vocês, como presidente aí da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Vocês estão em estados vizinhos, mas eu acredito também que esse olhar desses presidentes consegue olhar a particularidade de cada local. Eu queria que vocês contassem um pouco aí de como é que vocês se conectaram com a BRH, como é que foi esse trabalho até aqui e que vocês têm feito lá no estado de vocês. Vou começar, Lúcia, por favor. O Rio de Janeiro é um estado que tem enfrentado muitas dificuldades econômicas, também questões de governança, né, que são públicos aí, né, várias sucessões aí de políticos que assumiram a região. E nós temos lutado muito para garantir uma melhoria no mercado de trabalho do Rio de Janeiro e da condição de desenvolvimento e qualificação dos profissionais que lá trabalham. Então, acho que o papel nosso na BRH é estar junto das empresas, dos profissionais de recursos humanos, para facilitar essa troca de experiências, as experiências bem-sucedidas que cada organização vem implementando. Então, esse é um papel que a gente preza muito, de ser um espaço de troca entre pessoas interessadas em fomentar o mercado de trabalho no Rio de Janeiro. Como é que está a sua atuação lá na BRH? Você disse que como presidente esse é o primeiro mandato, mas que você já tem vários anos lá dentro da BRH. Como é que você conta essa trajetória, faz uma conexão para a gente aí com recursos humanos e o que está acontecendo no mercado? Eu brinco que a gente é profissional de carreira dentro da BRH, né? Porque eu estou na BRH como voluntária há mais de 12 anos. Passei por diretorias, depois fui vice-presidente e desde o ano passado eu assumi esse primeiro mandato. O Espírito Santo é um estado, né, mesmo que muitas vezes esquecido no Sudeste, é um estado muito rico, onde temos muitas indústrias, somos muito fortes na parte de petróleo, gás, na parte de tecnologia. E a gente sofre hoje, né, com uma escassez, muitas vezes, de talento para essas áreas que precisam de uma mão de obra muito qualificada. Uhum. Então, esse é um dos grandes desafios enquanto a BRH, porque também acompanhamos, como Lúcia falou, essa questão, né, de ajudar as empresas em um desses desafios, que é ter um talento adequado à demanda das empresas. Então, a gente fica sempre muito próximo a essas empresas, aos nossos associados, entendendo quais são as dores e entendendo como nós, com a missão de disseminar conhecimento sobre o mundo do trabalho, podemos contribuir para minorar esses desafios que a gente encontra por lá. E já tem algum exemplo de coisas que vocês estão fazendo e que estão gerando esse auxílio para a empresa encontrar esses talentos, ou pelo menos atrair, gerar alguma movimentação nesse sentido? Sim, com base nesses eventos, nesses encontros que nós fazemos em busca, né, de quais são esses problemas, essas dores, nós trabalhamos também soluções, trazendo profissionais que são adequados para atender essas empresas, fazendo workshops, palestras, encontros mais direcionados muitas vezes para as lideranças das empresas. Nós também realizamos lá o maior fórum de gestão de pessoas do Espírito Santo, né, que é como o CONAR, né, que está no Brasil inteiro. A gente, na nossa seccional, há 33 anos, nós realizamos também o nosso congresso. Então, todo dia a gente ouve uma empresa, ouve uma dor e a gente trabalha para trazer pessoas, profissionais e realizar esses encontros para ajudá-los nesse dia a dia. Lá na realidade do Rio de Janeiro, você tinha comentado que vocês têm um projeto que é um olhar bem particular. Eu queria que você comentasse sobre ele. Então, o Rio tem uma tradição de abordar o tema da diversidade desde o início, desde antes do ESG,
a responsabilidade social, sempre tivemos esse cuidado, esse olhar, até por conta da nossa configuração, né, como cidade muito dividida, muito desigual. E com isso a gente se aprofundou e já há 3 anos nós estamos com a bandeira da inclusão racial e criamos aí um projeto que é chamado Empresas Sem Barreiras, em parceria com o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, que tem uma vertente de atuação social também. E eles, então, conosco, nós construímos aí um guia de orientação para profissionais de recursos humanos que queiram ampliar os espaços para profissionais negros nas suas organizações. E nesse trajeto, nós descobrimos que nas próprias áreas de recursos humanos nós tínhamos poucos profissionais negros. E aí mudamos um pouquinho o rumo do projeto. Então, há 2 anos, nós estamos identificando profissionais de recursos humanos, negros e negras, que tenham 2 anos, mais ou menos, de experiência, já profissionais de júnior para sênior, profissionais plenos, e que queiram alavancar suas carreiras. Com isso, a gente faz uma série de atividades. A gente tem um grupo que se chama Crescer Sem Barreiras, com encontros quinzenais de trocas, e trazemos pessoas, mentores, palestrantes, desenvolvemos planos de desenvolvimento individual com eles. Então, a gente vai aprendendo em conjunto quais são as ações que estão fomentando, né, a carreira deles. Com isso, o que a gente quer? Primeiro, a gente levantou essa bandeira de que, afinal, as empresas, onde estão os negros nos RHs? Sim. E isso é para estimular a contratação, porque muitas empresas, só nesse momento é que elas vão olhar e falar, realmente, a gente tem que começar por aqui. E você ter profissionais negros e negras no recursos humanos muda todo o olhar na contratação, no plano de carreira dos profissionais da empresa, porque você tem aí um cuidado, um olhar de quem vive, né, a situação, e você todo dia aprende o que você pode estar fazendo melhor. Além do que, é muito importante para o candidato que chega numa empresa, seja na entrevista, ou seja no momento que ele entra para uma equipe, ele se reconhecer que ele não é a única pessoa negra naquele ambiente, né? Que a gente sabe que isso acontecia muito. Então, é um projeto que vem crescendo devagarinho e que está ganhando um corpo, e eu espero que as outras seccionais também faça um movimento desse tipo, para que a gente, num curto prazo de tempo, a gente consiga mudar esse cenário aí que a gente vê nas empresas. Eu ia comentar justamente isso, assim, vai buscar a carreira preta para poder trazer para dentro da instituição, da empresa, mas aí sempre aquele que vai fazer o primeiro contato, que normalmente é alguém do RH, nunca tem ninguém ali que ele se sinta conectado, a questão de pertencimento mesmo. Então, bastante interessante vocês terem essa visão. E até eu queria que, não sei se você tem números aí, de olhar mesmo para a população do Rio de Janeiro, em termos de origem, não sei se é porcentagem de pessoas que são pardas e pretas. Olha, nós temos aí os dados da PNAD, né, nacionais, que apontam para 56% da população que se autodeclara negra e parda, né, sendo que aí uns 8% negros e os demais pardos. No Rio de Janeiro é o estado dos estados que tem população negra, né, majoritária. Então acho que a gente acompanha mais ou menos esse número. Então se torna mais importante ainda, porque a gente não está falando de minoria. Exato. A gente está falando da maioria da população. Se você não tem a maioria da população representada na sua empresa, você não consegue nem entender o seu cliente, o seu fornecedor, as pessoas que você tem que atender. E então, sobretudo no próprio RH. Bastante interessante essa visão que vocês tiveram. Fundamental, aí a gente começar dentro de casa, né? Exato. E lá no Espírito Santo, além dessa questão de escassez de mão de obra, mas relacionado aí a um segmento específico, tem algo mais que vocês identificaram quanto à localidade e que a BRH por lá está fazendo um trabalho específico nesse caminho? Então, nós temos alguns projetos. A Lúcia falou sobre o projeto, né, que ela espera
espera que seja copiado. E o que a gente sempre comenta entre as seccionais, que eu acho que um dos maiores ganhos que a BRH Brasil pode nos proporcionar é quando nós nos encontramos, né, enquanto presidentes de tantas regiões diferentes, e a gente tem essa troca, né? A Lúcia tem esse projeto lindo que certamente será copiado pelo Espírito Santo. A gente tem um projeto também que é benchmark nas ABRHs, que é a Escola de Voluntários, porque a gente entende que o profissional que trabalha para nós, que tem a mão de obra voluntária, ele também é o profissional que está dentro das organizações fazendo mudanças importantes. E por conta disso, a gente tem essa escola de voluntário que cuida do nosso capital humano. E quando a gente treina, desenvolve esse nosso profissional internamente, enquanto voluntário, ele também leva isso para dentro da organização dele. E foi algo tão bacana, Lúcia, que a gente ainda não teve tempo de trocar muito, que hoje nós, da BRH Espírito Santo, nós treinamos também voluntários de outras instituições, por exemplo, um grupo grande que temos no nosso estado, né, que é o Instituto Buais, dono de grandes shoppings que temos lá no estado, o Instituto da Unimed, que também é muito grande, a Fundais, que é a Federação das Associações, e todos eles, junto conosco, treinam seus voluntários para que a gente possa ter olhar melhor voltado para a liderança, voltado para as questões, né, de humanização, voltado para a diversidade, que também é um tema que a gente tem trabalhado muito, o quanto lidar com essas questões da capacitação digital, etarismo, né, que também é uma outra questão muito relevante, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, né? A gente tem hoje no Brasil 32% das mulheres como lideranças, né, a partir aí de diretoria, mas a gente sabe que ainda há um longo caminho, né? E considerando que a nível internacional nós representamos 30%, e se somos predominantemente mulheres, né? Por que a gente ainda tem uma diferença tão grande, né, nesses cargos de gestão? E aí tem um outro projeto que a gente tem na BRH Espírito Santo, que um dia desses me chamou muita atenção e que tem a ver com esse assunto, né, da mulher na liderança, que é a nossa missão técnica. A gente faz visitas técnicas de benchmark. Então, levamos um grupo de profissionais para aprender com algo importante que tem outras empresas fazendo. E aí surgiu um comentário, uma empresa, uma grande indústria lá do nosso estado, né, que é um porto, eles têm umas salas de amamentação. Okay. E aí muitas pessoas perguntam assim, nossa, mas para que uma sala de amamentação para aleitamento se a mulher não leva, por exemplo, o bebê para a indústria? Mas eles, por uma mulher ser a gerente, né, de pessoas na indústria, ela percebeu que as mulheres tiravam leite para deixar para os filhos em casa dentro dos banheiros. E aí, como, né, se a gente não tem mulheres na liderança, a gente vai perceber detalhes tão importantes, né, como esse, se a gente não tem esse olhar feminino também dentro das organizações. Então, são muitas questões. Uma outra coisa que também me vem à cabeça, por exemplo, é a questão de a gente ter que aprender a lidar com quem quer voltar ao presencial 100% e a quem quer se manter no home office e a quem aceita trabalhar no híbrido. Eu não sei lá, Lúcia, no Rio de Janeiro, mas no Espírito Santo a gente tem pessoas pedindo demissão porque não querem mais voltar para trabalhar, né, no presencial. Mas outras já querem voltar porque dentro de casa não tem uma estrutura. Então são inúmeros desafios, né, Elis, que a gente tem para lidar e que, né, a gente precisa ouvir as pessoas e entendê-las para conseguir ajudá-las nesses desafios. Essa questão aí do home office, híbrido ou escritório, de qualquer maneira, eu acredito que já seja uma discussão aí mais global, e que as empresas que, no geral, a Lúcia pode até complementar como é que ela está vendo isso no Rio de Janeiro, que estão fazendo isso como determinação, estão muito provavelmente recebendo essas necessidades de demissão, então. Agora, aquelas que ouvem, conseguem se adequar de acordo com a realidade de cada um, tendem a permanecer um pouco mais retendo os seus talentos. Como é que você está vendo isso lá no Rio de Janeiro, Lúcia? O Rio de Janeiro é muito focado em serviços, né? Turismo, alimentação.
Então, nas atividades de serviço, a gente não tem muito como escapar do presencial, né? Você quer ter a pessoa ali prestando um atendimento pessoal. Mas, na verdade, daí eles nem chegaram a parar, não, eles né? Nunca, Nem foram. Nunca chegaram aí para o home office. Então, tirando esse segmento, todos os outros podem ter trabalho híbrido, né? E realmente essa discussão acontece. É uma discussão em que eu percebo que entra muito a natureza do negócio. Então, tem áreas que são mais resistentes, né? Por incrível que pareça, a área de petróleo é resistente, porque acho que tem uma parte que está em plataforma, então acha que os outros têm que estar no escritório. Mas então tem uma área que resiste mais. As áreas, evidentemente, de tecnologia, comunicação, conteúdo, seja ele qual for, o do direito, né, o do jornalismo, tudo isso pode ser feito à distância. Mas agora a gente está lidando com as preferências pessoais, independente do que a empresa optou, as pessoas estão fazendo suas opções. Então, não é todo mundo que quer trabalhar home office. Muita gente não tem estrutura em casa, tem barulho, tem obra perto, enfim. E prefere ir para um ambiente, principalmente lá no Rio, que é calor, com ar refrigerado. Então, outros têm... Eu acho que o deslocamento é o grande elemento de decisão aí. As pessoas nas cidades grandes levam muito tempo para chegar no seu local de trabalho. Então, isso, de fato, é um motivador para você fazer o trabalho de casa. E temos a questão geracional, né? A nova geração, muitos não querem de jeito nenhum fazer presencial nem um dia na semana. E a gente tem a maioria das empresas colocando pelo menos 2 dias na semana para fazer uma integração de equipe. E a gente tem uma parcela aí dos jovens que não quer nem esses 2 dias. Então, como é que a gente lida com tudo isso, né? Por isso que eu digo, não falta emoção profissional de recursos humanos. Vai ter sempre um assunto novo. Não tem. Como conciliar tudo, né? Além de que os líderes estão tendo dificuldade, porque como é que você gerencia uma equipe à distância, outra presencial? Então são uma muitas... comunicação assíncrona. Exatamente. Os limites, né? Uhum. E essa também é outra bandeira que a gente está tratando bastante, que é a questão da qualidade de vida, do bem-estar, da saúde mental. Uhum. E isso passa, com certeza, pelo respeito ao espaço privado das pessoas, ao tempo delas, a comunicação assíncrona, você não ficar passando zap e e-mail 24 horas por dia. Então, é um processo de educação, de lideranças e das próprias equipes que às vezes deixam invadir esse espaço, né? Então é um trabalho muito grande aí para a gente fazer. Não, e eu acho que isso que você traz é tão importante, porque a Lúcia fala, né, do limite da liderança não acionar o liderado, mas também da gente, enquanto profissional, nos colocar esse limite. Porque se a gente recebe um WhatsApp 11h30 da noite e a gente responde, meio que a gente está dizendo para o outro, pode continuar mandando, né, porque eu vou te responder às 11h30, meia-noite. Então, assim, eu acho que a gente chega num ponto que a saúde mental se torna tão importante. Na verdade, sempre foi, mas eu acho que se amplificou aí esse problema, né, depois de uma pandemia tão dolorosa, mas que se volta assim para um auge de discussão, porque muitas vezes as pessoas que lideram, as empresas, perderam o limite porque a gente também permitiu que esse limite fosse rompido. Então, a Lúcia fala aí, né, que a gente não tem um dia sem desafio, porque realmente todo dia é uma questão diferente para a gente parar, pensar. E eu acho que tudo isso que a gente fala roda em torno de parar um pouquinho a correria do processo, né, do serviço, para a gente ouvir e entender realmente o que eu posso fazer por você, que pode ser diferente do que eu posso fazer por ela. E às vezes dá para fazer pelas duas, mesmo que seja diferente, se a gente ouvir. Eu queria que vocês já fizessem aí um apanhado geral desse CONAR 2023, as conexões que vocês fizeram, as histórias que vocês ouviram. Já dá para levar alguma coisa lá para o Estado, para implantar, para reverberar? Com certeza. Eu acho que a riqueza da nossa profissão e do nosso congresso
é que o profissional de recursos humanos, ele gosta de gente, né? A gente fala, gente que gosta de gente. Uhum. Então, para nós, esses momentos desses encontros, não é à toa que, né, a gente está lotado aqui, né? É um problema bom, assim, como é que a gente resolve? Não dá para todo mundo vir ao mesmo tempo, vamos ter que planejar aí uma forma de atender a todos, mas a troca para a gente é muito importante, a troca com pessoas de várias formações, a troca com pessoas de vários países, como a gente está tendo aqui a oportunidade de ouvir, e principalmente os cases de empresa, como cada organização encontra uma solução criativa, dialogada. A gente tem muito aprendizado. Isso é da natureza da nossa atuação. Acho que em poucas carreiras eu vejo assim, surge um assunto novo. A primeira reação de um profissional de recursos humanos é com quem que eu posso conversar para ver se já passou por essa situação e como é que resolveu. Então, ter essa humildade de estar sempre aprendendo, eu acho que é isso que o Congresso nos proporciona, é poder ver e aprender cada vez mais. Uma coragem também de se mostrar mais vulnerável. Acho que o RH se coloca mais nessa humildade de falar, olha, tô de verdade com problema, não tô sabendo, levanta uma bandeira aqui, por favor, alguém que tiver alguma solução, vem me ajudar. Tem alguma conexão importante que você fez por aqui que você ainda não tinha feito, Neide? Olha, a gente toda vez que vem para o Congresso, com certeza a gente sai com várias novas conexões, porque como a Lúcia disse, né, a gente tem uma diversidade tão grande de pessoas, né, de gente vindo disponível realmente para se encontrar. E aí, assim, se eu pudesse olhar lá de dentro do que eu já ouvi nesse 1 dia e meio, quase 2 dias de Congresso, eu concordo com Lúcia que quando a gente ouve uma palestra de uma empresa que está ali dividindo conosco o que ela fez para dar certo lá, é claro que a gente sabe que não necessariamente implementar do mesmo jeitinho vai dar certo na nossa região, na nossa empresa. Mas eu aprendo um pouquinho com aquela, eu faço uma adaptação, eu aprendo um pouquinho com a outra e a gente leva isso para dar certo na nossa região, né, no nosso pedaço. Então, assim, muito importante ouvir as empresas, os cases, os palestrantes internacionais, porque também mostra que o que a gente está falando aqui no Brasil está muito coerente com o que a gente está ouvindo lá de fora. Sim. Né? E a gente tinha antigamente, talvez até pela falta da tecnologia, e que hoje, né, a gente tem sobra, a gente sempre achava assim, o Brasil está atrasado, né, em vista do mundo. Não, o Brasil está equiparado ao que o mundo está falando. Eu acho que essa validação também nos dá força para continuar fazendo o nosso trabalho, né, para disseminar esse conhecimento, que é a missão de todas as ABRHs. Muito bem, o nosso tempo está chegando acabou muito rápido. Foi muito bom. Falei que passa super rápido, mesmo. Mas a gente tem uma provocação final aí que eu quero que vocês passem quais respostas humanas que vocês querem dar para alguns temas e aí aquela resposta rápida que vem na cabeça, tá bom? Então vamos lá, para a Lúcia, qual resposta humana dá para a inteligência artificial? Que nós estamos no comando, os humanos estão no comando, eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos evoluir, como evoluímos com todas as tecnologias, né? Hoje a responsabilidade é muito grande porque todos os programas, eles se baseiam nas respostas humanas, então nós aqui daremos os vieses aí inconscientes, né? Levando as nossas dúvidas, nossos preconceitos para as ferramentas tecnológicas. Então tem que ter um cuidado muito grande do que a gente está ensinando para a inteligência artificial. Mas eu não vejo risco, falo assim, o mercado de trabalho, as profissões vão acabar. Algumas vão, como acabam, sempre acabaram. E outras surgirão, né? Então acho que nós humanos temos essa capacidade enorme de nos adaptarmos e de aprendermos, e eu estou confiante que isso vai ser mais uma etapa nessa evolução. Neide.
Eu diria para a inteligência artificial, vamos te usar, né? E usar Se prepare, vamos te usar no sentido de, vou te dar tudo que é operacional, burocrático, e vou ficar com a parte boa do cuidado, né? Desse relacionamento, desse ouvir o outro, para que a gente possa, como a Lúcia disse, dar os inputs corretos para essa inteligência artificial continuar fazendo o trabalho mais chato, mais operacional, e a gente poder realmente ensinar as pessoas aquilo que eu acredito que nenhuma inteligência artificial terá, né? Que é realmente usar dessa criatividade, desse amor, dessa empatia para ajudar o outro, ajudar o próximo e automaticamente, né, se ajudar. Muito bem, Lúcia e Neide, muito obrigada por vocês estarem aqui, partilharem conosco. Desejo muito sucesso para vocês continuarem fazendo esse trabalho, com mais certeza de que a gente está equiparado sim, que tem boas coisas acontecendo. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada. Eu que agradeço. Como é que as pessoas podem encontrar vocês? Olha, nós estamos na ABRH-RJ, o endereço de todas as redes sociais é o mesmo, .org.br, tá? No caso de e-mail e outras formas de comunicação. E Isso, o nosso também é ABRHES e o site, o finalzinho, como a Lúcia disse, .org.br. Vai ser um prazer as pessoas, né, nos consultarem, se associarem lá conosco, né? Isso, se você é profissional de RH, eu acho que é muito importante você se associar, porque você vai estar entre os seus e vai ter mais pessoas para trocar aí conhecimento. Exato. Foi um prazer estar aqui. Muito bem, tá? o prazer Adorei. foi todo meu. Obrigada. E você que está nos acompanhando, se inscreva no canal da ABRH, que é onde passa esse podcast de Respostas Humanas. Clica aí no sininho para receber as nossas notificações. A gente está finalizando esse episódio, mas ainda tem mais alguns diretamente aqui do CONAR, 49ª edição. Eu, Eli Soares, volto já já.